mas para quem é do ramo, que nem vocês que estão aí, acho que vai ser muito interessante assistirem um pouquinho do que nós vamos falar. Nós somos o Forrest Gump, o contador de história, como o pessoal diz. A gente tem 46 anos de bagagem nas costas aí. E nos anos 80, realmente, quando houve o boom, a maioria de vocês, acho que nem tinha nascido ainda. Então a gente vai contar um pouquinho da história para vocês aí. Então vai ser os anos 80, o que eu vi e eu vivi literalmente. Eu me formei em 1980, ou seja, exatamente quando começa o tema da palestra aqui. Só que a história, ela começa um pouco antes. A gente vai ter que, para a gente conseguir entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e voltar realmente no ponto onde tudo começou. Então, como eu costumo dizer, senhores, apertem os cintos, peguem a pipoca, peguem o refrigerante, que nós vamos contar as histórias. E para isso a gente vai entrar num túnel do tempo. Então, para a gente começar a falar sobre os anos 80, a gente vai ter que voltar um pouquinho até os anos de 1960. Por quê? Porque foi exatamente quando começou a história da fibra ótica. Então, a primeira parada nossa, onde a gente começa nessa história, foi em 1966. O que aconteceu em 1966? Foi a fundação da Unicamp. O professor Zeferino Vaz, que era um entusiasta da educação e também um visionário, ele consegue vender a ideia de montar uma nova universidade. A gente já tinha a USP, no estado de São Paulo, a Federal de São Carlos, então para que mais uma universidade? E a ideia dele, a filosofia era diferente, ele não queria apenas fazer graduação, ele queria que o pessoal fizesse pós-graduação, fizesse pesquisa básica e que a universidade também interagisse com a sociedade, com as empresas, para fazer desenvolvimento. E para isso, uma das coisas que ele utilizava como ferramenta para ele vender a ideia é que seria a repatriação dos profissionais brasileiros que estavam no exterior. Por quê? 1966, 2 anos do golpe militar. Então, muita gente tinha saído do país por alguns motivos, outros escondidos, e ele precisava resgatar esse pessoal. Então, ele começou a convocar esse pessoal. E em 1971, ou seja, 6 anos depois, a Unicamp já tinha sido criada, e no Instituto de Física, conhecido como Instituto de Física Gleb Vatagin, ele foi criado um grupo chamado Grupo de Dispositivos Semicondutores. A ideia desse pessoal era fazer a parte de lasers e semicondutores. Depois, andando um pouquinho mais para frente, a gente chega em 1972. 1972 foi o ano que foi fundada a Telebrás. A Telebrás foi fundada em 1972 e ela tinha um dos objetivos dela. Um dos objetivos dela, além de fazer toda a aglutinação, vamos chamar assim, de todas as operadoras que existiam, era um sistema totalmente autônomo, tinha várias operadoras municipais, estaduais, eles resolveram regionalizar. Então, cada estado deveria ter mais ou menos uma operadora. E assim foi feito, e todas essas empresas eram vinculadas ao sistema Telebrás, ao STB. E na criação da Telebrás já existia na mente do pessoal a montagem, a confecção, a fundação, a criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia em telecom. Só que para isso, antes de fazer o centro fisicamente, eles precisavam ter massa crítica, eles precisavam ter o pessoal que tivesse capacidade. Então a ideia deles era fazer a formação desse pessoal. E para isso fazer como? Você fazer isso investindo nas universidades. Então, e nessa época, então, em 73, um ano depois, a Telebrás assinou os 3 primeiros contratos, que foi com a PUC Rio de Janeiro,
para fazer projetos na área de antenas, na Unicamp, transmissão digital, desenvolvimento da família MCP, o PCM, com o pessoal da engenharia e com o pessoal da física, o sistema de comunicações por laser. Então o pessoal já estava voltando para a história da fibra ótica. E nessa época também, na sequência, aí, em 74, anos depois, a Unicamp ela aprovou um novo contrato. Ela conseguiu, junto com a Telebrás, mais um contrato. E esse contrato era exatamente o subprojeto de fibras óticas. E esse projeto, ele era um subprojeto porque, inicialmente, ele estava vinculado ao sistema de comunicação por laser. E aí que aparece, como meu amigo, algumas pessoas dizem, aparece o Quarteto Fantástico, né? O Quarteto Fantástico foram os 4 pioneiros que começou o desenvolvimento da fibra ótica no Brasil. A gente tinha o José Mauro Leal Costa, que era um expatriado, que estava fora do Brasil, ele voltou para o Brasil e começou a coordenar esse grupo. E também existia um indiano, que era o Ramakan Rivastava, um americano, James Moore, e um holandês, Eric Brochov. E, por incrível que pareça, essas 4 figuras, esse quarteto fantástico, eles estavam no mesmo nível do pessoal internacional. Então, esse grupo estava entre os pioneiros no mundo na pesquisa de fibras óticas. Então, vocês percebem que nós fizemos a largada foi todo mundo junto, certo? Então, a gente não estava devendo nada a ninguém. Daí chegamos em 1975, o que aconteceu? Teve em Londres a primeira ECOC, primeira Conferência Europeia de Comunicações Óticas. E esse grupo participou dessa convenção, só que eles foram somente como ouvintes. E dentre as palestras que foram apresentadas, a Corning ela apresentou uma tecnologia de fabricação de fibra ótica, que é o MCVD, Deposição Química de Vapor Modificado, que foi o modelo adotado pela Telebrás, pelo CPQD. Então, como eu falei para vocês, a primeira ECOC ela foi em Londres, de 16 a 18 de setembro. Isso daqui é a capa dos trabalhos, eu consegui com o pessoal da biblioteca em Londres. A internet ajuda bastante, né? Então a gente consegue uma série de informações aí. Para vocês terem uma ideia, essa foi a primeira. E esse ano aqui nós vamos ter a 52ª. Então já fazem 52 anos essa brincadeira toda. Voltando aqui, depois que o pessoal retornou do Brasil, qual era a ideia desse pessoal? Qual que era o objetivo do grupo? O objetivo desse grupo era desenvolver a tecnologia e depois fazer a transferência desse conhecimento para a indústria nacional. 1976, a Telebrás ela inicia o planejamento da implantação do CPQD. Aquilo que estava sendo pensado em 1972, da criação da Telebrás, agora estava virando fato. E o pessoal tinha 3 opções. Uma delas era na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, porque seria perto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A outra opção era em São José dos Campos, no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E uma terceira opção era fazer perto de alguma universidade com que a Telebrás já tinha alguns contratos. Então, novamente, o nosso amigo Zeferino Vaz, que não era nada bobo, ele vai, quando ele descobriu isso, ele faz um convite para o general Alencastro para visitar a Unicamp. E quando ele visitou a Unicamp, ele vendeu a ideia dele, e assim foi que a opção por Campinas, o CPQD, ele foi construído em Campinas, próximo à Unicamp e da PUC. Porém, antes de começar as obras físicas, propriamente dita, do CPQD, as atuais instalações, o pessoal começou a trabalhar num prédio da Embratel, no centro de Campinas, ao lado da Telesp Telefônica, tinha um prédio da Embratel, e o pessoal começou a utilizar esse prédio da Embratel. Só que esse prédio tinha uma série de limitações para fazer pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, o pessoal de fibra ótica acabou ficando alojado na cozinha. Por quê? Porque na cozinha é onde você tinha uma infraestrutura, você tinha água, tinha inclusive o GLP, gás liquefeito de petróleo,
porém não era suficiente para atingir a temperatura do maçarico, e o pessoal precisava utilizar maçarico com hidrogênio. Então também não podia devido às características do prédio, não era um prédio industrial. Aqui nós temos uma famosa imagem do general Alen Castro, conhecido como general das telecomunicações, na minha opinião, um dos melhor presidente da Telebrás, de 74 a 85, e aqui do lado tem uma ata de reunião onde foi decidido a criação do CPQD. São documentos históricos que a gente vai guardando aí. Na sequência, em 1977, foi desenvolvida uma primeira fibra ótica, desenvolvida no laboratório de física do Instituto de Física Gleb Vatagen, numa torre de apenas 2 metros de altura. Para quem conhece o sistema de produção de fibras óticas, sabe que uma torre tem aí na faixa dos 10 metros de altura. Então o pessoal conseguiu um fato bastante histórico aí, produzir uma fibra ótica com 2 metros de altura. E nesse desenvolvimento todo, em 77, a Telebrás ela faz um novo contrato com a Unicamp. Seria sistemas de comunicações óticas. E também fizeram uma separação. Então, tudo que era pesquisa básica e pesquisa científica, ela ficou tudo a cargo da Unicamp, feito na Unicamp, e o CPQD, a ideia dele era otimizar os processos de tal maneira que tornar essa pesquisa básica em fatos concretos, né? Montar uma planta piloto para começar a fazer fibra ótica. Em 1978 aparece uma outra figura ilustre, o Francisco Smoke. Ele retorna dos Estados Unidos também, vem para o Brasil e ele fica responsável por toda a parte de caracterização da fibra ótica. Você não vai fazer uma pré-forma, esticar essa pré-forma para depois medir se a pré-forma está boa ou está ruim, se a fibra está boa ou está ruim. Então, antes de você fazer o puxamento da fibra, você já faz a caracterização da pré-forma. Então, o Smoke veio com essa função. E se vocês olharem todo o histórico, vocês vão ver, esse é o cara realmente o mão na massa, é o cara que ia e fez acontecer, o cara que acompanhou todas as etapas do desenvolvimento da fibra ótica. Em 79, o pessoal muda da Embratel e vai para o prédio que era o Barracão dos Amarais. Como eu digo, literalmente é um barracão. Por quê? O pessoal, como eu falei, tinha... Como eu falei, o prédio da Embratel, ele apresentava algumas limitações. Então o pessoal foi no Barracão dos Amarais, alugaram um barracão industrial, com pé direito relativamente alto, e ali dentro eles fizeram toda a montagem das estruturas. Naquela época não se tinha drywall, não existia facilidade do drywall, mas existia o famoso madeirite. Então, dentro desse galpão, o pessoal criou as salas e os laboratórios, tudo com madeirite e isolados, né? Cada um com o seu isolamento necessário para aquela função que ele era destinado. Como eu falei, a torre de puxamento, vocês veem que ela tem mais ou menos aí uns 10 metros de altura. Para você subir nela, você tinha que ter uma plataforma elevatória. Então não era uma coisa muito pequena para você conseguir montar naquele prédio da Embratel. Uma outra curiosidade, hoje todo mundo vê aquelas bobinas plásticas de fibra ótica com 50 km. Naquela época, a fibra era armazenada numa bobina de isopor, deveria ter mais ou menos uns 30 centímetros de diâmetro, 50 centímetros de largura, e era colocadas camadas sobrepostas, mas eram poucas camadas. Por quê? Porque o revestimento secundário não era em acrilato, era em silicone. Hoje o acrilato é 250 microns, naquela época o silicone era em 400 microns. E se você colocasse camadas sobrepostas, acabava grudando uma na outra. E também em 79 aconteceu o desenvolvimento da fibra ótica Itaipu. Era uma fibra degrau, sílica, silicone,
250 a 400 micros. Quando eu digo sílica, silicone, por quê? Vocês tinham o núcleo era de sílica, rígida, 250 micros, e o revestimento de silicone de 400 micros em volta é que funcionava como casca. Então era uma fibra bem simples, e essa fibra ela foi conhecida como Itaipu. Por quê? Porque na época da construção da usina de Itaipu, o pessoal precisava utilizar equipamentos de acionamento eletromecânicos, aí, coisa que o pessoal, quem trabalha na área, aí, conhece bastante, certo? Então o pessoal pegou e o governo militar, na época, conversou com o pessoal de uma empresa chamada Xtal. Essa Xtal era uma fábrica que existia no Rio de Janeiro e eles fabricavam cristais de quartzo para uso em osciladores e equipamentos. Fibra ótica é quartzo, cristal de quartzo, deve ter alguma coisa a ver. Daí o pessoal contatou esse pessoal da Xtal, inclusive dizem que o presidente da Xtal na época era o Burnier, famoso Burnier, tá? E o pessoal falou, então vamos contatar o CPQD. Contrataram o CPQD e fizeram aí, digamos, uma parceria. O CPQD iria desenvolver a tecnologia, tal, ela viável, e para isso o pessoal construiu uma torre de puxamento do CPQD e construiu uma torre de puxamento na Xtal também, e assim foi desenvolvida. Essa fibra recebeu um revestimento de Tefzel por cima do silicone, porque tinha que ter necessidade de resistir a temperaturas elevadas. Quem iria fornecer os equipamentos para Itaipu era uma empresa sueca, a ZEA. O pessoal entrou em contato com a ZEA, houve o envio de amostras e de pessoal técnico até a Suécia para homologar esse produto. Só que chegou uma hora que o pessoal da ZEA falou, não dá para a gente utilizar essa fibra, porque a gente não tem como garantir todo o sistema. E o sistema era uma baba de dinheiro. Então o pessoal falou, então, se vocês querem garantia do sistema, como um todo, vocês têm que pegar o pacote fechado. Então, eu não posso utilizar a fibra de vocês. E com isso a fibra foi rejeitada na Itaipu. Porém, alguns meses depois, o pessoal da CPFL utilizou na usina de Carioba, em Americana, ali do lado de Campinas, fizeram os testes e a fibra funcionou perfeitamente. Então essa é a história da fibra conhecida como fibra Itaipu, uma fibra degrau sílica silicone. Não vai? Foi. Chegamos a 1980. 1980 houve a inauguração das atuais instalações do CPQD. Para quem conhece hoje, naquela época não era muito diferente, algumas reportagens de jornais, e o CPQD foi inaugurado pelo general general Figueiredo, que era o presidente do Brasil, e pelo ministro das Comunicações, o Haroldo Correia de Matos. Então tem as fotos da inauguração aí do CPQD em 1980. Nessa época eu já estava no CPQD, eu era estagiário do CPQD e eu participei dessa inauguração. Eu estava na inauguração do CPQD. Ao mesmo tempo, o que aconteceu? O general Alencastro fez uma reunião com o pessoal do CPQD, o pessoal do CPQD apresentou ali as ideias e os conhecimentos que foram adquiridos da área ótica, e daí o general Alencastro falou, tá bom, então eu vou dar uma missão desafiadora para vocês. Quero implantar um sistema óptico totalmente nacional, interligando duas centrais telefônicas da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque uma empresa multinacional, ela havia doado não digamos assim, ela falou, tem aqui os equipamentos, vocês fazem uma degustação desses equipamentos. E a gente sabe que quando você oferece uma degustação, isso daí nada é de graça, né? Sempre tem alguma coisa por trás. Então o pessoal instalou no Rio de Janeiro, na região da CETEL, entre Bento Ribeiro e Colégio, instalou esse equipamento dessa multinacional e começou a funcionar, que era uma maravilha, fibra ótica em substituição aos cabos metálicos, cabos troncos. E o pessoal ficou doido, né? Começaram a pressionar o general Alencastro. Por quê? Porque o general Alencastro tinha sido o presidente da CETEL
antes de ser presidente da Telebrás. Então o pessoal aproveitou o vínculo aí e começou a querer forçar a barra. Daí o general Lencastre questiona o CPQD, não, nós temos, tá bom, então bota para funcionar, vamos colocar a banda na rua. E assim que saiu a implantação. Então em 1981, o pessoal começou a se mexer. Em 81, o pessoal da fibra ótica, que já tinha fibra ótica multimodo, falou, ó, nós temos que cabear essa fibra, só a fibra não dá para a gente utilizar, você tem que cabear. E para isso foi feito uma parceria com uma empresa chamada Condugel, Arujá, São Paulo, e assim foi feito o desenvolvimento desse primeiro cabo aí, o cabo de fibra multimodo. E também, em paralelo, no CPQD, concluía-se o desenvolvimento dos equipamentos da hierarquia PDH. O MCP-30 já estava desenvolvido, já estava com a indústria estava produzindo. O MCP-120 já tinha sido transferido à tecnologia, o pessoal estava começando a montar um modelo industrial. E o MCP-480 e o ELAN-34 estavam na última etapa de fabricação de testes, que eram os testes de laboratório. Estava dentro da câmara climática, nós tivemos que tirar o equipamento da câmara climática para poder enviar para o Rio de Janeiro. E assim, em 1982, nasceu o ECO-1, que é o primeiro marco. Eu digo que tem 3 marcos no desenvolvimento da fibra ótica no Brasil. Esse foi o primeiro marco, o Experimento de Comunicações Ótica 1. Ele foi implantado entre as estações Jacarepaguá e Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, numa extensão de 3 quilômetros. Então vamos lá. ECO-1, Experimento de Comunicações Óticas, o primeiro experimento. Então aqui nós temos, Jacarepaguá, lá em cima, Cidade de Deus embaixo, mais ou menos 3 quilômetros de rota. Foi instalado entre a estação de Jacarepaguá e Cidade de Deus. Esse foi o enlace do ECO-1. O ECO-1 era um cabo relativamente simples, ele era formado por 4 monofibras, onde você tinha fibra com silicone revestida com nylon 12, um revestimento de Kevlar e uma capa externa de polietileno. Naquela época se utilizou polietileno e hoje todo mundo utiliza PVC para ser mais flexível. Daí juntou-se 4 monofibras, enfaixou, colocou uma capa externa. Curiosamente, as 4 monofibras são nas cores da bandeira nacional e a capa externa na cor vermelha. Negócio estranho, né? Mas foi assim que aconteceu. Por quê? Porque a ideia do pessoal era diferenciar o cabo. Quando você entrasse dentro de uma caixa subterrânea, você encontrava um cabo diferenciado e você sabia que era um cabo óptico. Então, uma capa externa em polietileno com mais ou menos 10 milímetros de diâmetro externo. Então, tem aqui a foto da época do cabo óptico, feito pela Condugel. Toda a parte dele, as monofibras. Essa daqui era a equipe que desenvolveu a fibra ótica. Então, o José Mauro aqui, o Eric Bochove, o Smoka, toda a turma aqui. O pessoal que participou do desenvolvimento também. E aqui no final é uma foto histórica do pessoal da Unicamp, mais o pessoal do CPQD, que foi todo mundo para o Rio de Janeiro. O pessoal fretou 2 ônibus e levou a turma toda de Campinas para o CPQD no Rio de Janeiro. Essa daqui era a rota do cabo. O cabo foi dividido em lances. O primeiro lance ali em cima, 630 metros. O segundo com 510. O terceiro lance, 907. O quarto com 561. E o último lance com 540 metros. Isso aqui é documento histórico, tá, gente? Isso aqui não é inventado, não. Isso aqui é verídico. E uma coisa interessante que vocês vão ver aqui é o seguinte, essa era a atenuação das fibras dos cabos. Era um cabo multimodo, a gente sabe que hoje a atenuação máxima de uma multimodo em 850 nano é 3 dB e meio, certo? E aqui a gente tinha 4.5, 5.7, 6, 4.6, 7.2. Então, mas isso aqui é um absurdo, é altíssimo
Só ter noção. Realmente, hoje, os termos de hoje mas naquela época estava dentro dos valores. E aqui do lado você tem as larguras de banda, né? Fibra multimodo, a gente sabe que tem um problema sério de dispersão, principalmente dispersão modal, então você tinha a caracterização aqui. Foram emendadas aqui as perdas das emendas, ponto 4, ponto 3, ponto 3, ponto 3, ponto 6. Você vê que tem muito valor aqui que o pessoal usa ainda hoje, hein? Porém, as máquinas, elas já apresentam atenuação com 2 casas depois da vírgula e não apenas um. Então, o pessoalzinho de hoje tem que aprender a fazer emenda, certo? Se naquela época o pessoal já fazia com essa perda, você com os equipamentos que você tem hoje, com os recursos que você tem hoje, fazer esse mesmo resultado, pelo amor de Deus, para que eu vou precisar de uma Hino? Para que eu vou precisar de uma Sumitomo? Não preciso, certo? Qualquer máquina faz, porque vocês vão ver qual é o tipo de máquina que foi utilizada. E aqui é a atenuação do enlace total, 17 dBs na branca, 16 na verde, 23 na azul e 18 na amarela. Cabo óptico. Agora, como que era feita a emenda do cabo óptico? Como que foi feita a emenda do cabo óptico? O pessoal usou uma caixa do tipo TSU, terminal subterrâneo, fazia-se 2 furos na base, entrava com o cabo para dentro, era colocada uma estrutura de alumínio usinada e preenchida com resina. Montava-se as fibras ópticas, fazia as fusões, fixava as fusões, certo? Aqui você tem as fibras ópticas fixadas, tudo isso em alumínio usinado, imagine o custo disso na época, e depois você fechava essa caixa e essa caixa ficava fixada na parede. Agora, um detalhe interessante que eu não vou contar agora, vou contar um pouquinho mais para frente, como que você protegia as emendas? Qual era o tubete da época? Na época não existia tubete termocontrátil. Então, qual era o tubete utilizado? Essa daqui é a foto dos equipamentos na época, a mecânica vertical, o Elo 34, a família MCP, e esse equipamento em altas frequências tinha um problema sério, porque os cartões eram pequenos, toda a comunicação era feita pelo cartão traseiro, pelo backplane, então você tinha muita alta frequência trafegando, então você tinha muita indução, muito ruído. Tanto é que o cartão do demodulador do laser, o DML, a parte de amplificação de alto ganho era montada dentro de uma estrutura de alumínio usinado. Ficava aqui dentro tampado para você realmente não ter interferências. Esse daqui é o famoso DIO da época. É a mesma estrutura que você tinha lá na caixa de emenda. O cabo vinha, ficava preso, embaixo as fusões e você saía com um cordãozinho que você jogava por trás do equipamento e conectava direto aqui no caso seria a entrada do fotodetetor, por exemplo. E eram utilizados cordões D4 da NEC. E ali em cima o pessoalzinho da época ali que participou desse desenvolvimento. E como a gente diz, hoje é elementar. Hoje é elementar, tranquilo, porém era o estado da arte. O que nós tínhamos na época? As fibras ópticas multimodo, elas foram emendadas numa máquina de fusão manual, aonde o V-groove era fixo. Você fazia o alinhamento, clivava e você fazia o alinhamento manual das fibras. Então, zero de tecnologia de alinhamento. Travou? Espera aí. Tá demorando para responder? Oi? Não, tá. Como a gente falou, o alinhamento era o V-groove fixo, a atenuação das fibras ela foi monitorada, o OTDR era um precursor dos OTDRs, que vocês vão ver, e você tinha que todas as operações foram feitas dentro de 2 Kombi. Tinha 2 Kombis, uma Kombi para fazer fusão e uma Kombi para fazer OTDR. Então, as emendas, como a máquina era totalmente manual, você fazia a fusão e já media. Na Kombi seguinte, o pessoal media, tá ruim, refaz. Então, foi assim, tentativa e erro, que foram feitas.
A confecção das emendas, como a gente falou, emenda totalmente manual, alinhamento V-Groove e microposicionadores para fazer o alinhamento mais antigo. Então, se vocês olharem, está aqui a máquina de emenda está aqui, tem um microscópio, está vendo um microscópio para você fazer a visualização, e a máquina, você colocava a fibra, está aqui os eletrodos, você posicionava e você tem que apertar 2 botões simultaneamente. De um lado tem um, do outro lado tem 2. Um era para fusão, o outro era fusão. Então você vê que é tudo manual, né? Então hoje a vida ficou muito mais fácil. Ok, e como que você protegia essa emenda? Essa emenda era protegida numa canaleta usinada de alumínio, preenchido com resina epóxi, conhecida como cascopox na época, que não existe mais hoje, que é o similar do araldite, né? Era primo do araldite. E na parte do ATDR também, a gente tinha um sistema montado numa Kombi, era o precursor do ATDR, atenuação das emendas e do enlace. Então tá aí os equipamentos montados no laboratório, do laboratório montado dentro de uma Kombi. E o que você tinha? Você tinha um equipamento que a gente chama de Boxcar Average, é ele que emitia os pulsos, é ele que colhia as informações e fazia a média. Então a cabeça pensante do sistema era ele. Agora, aonde que eu via a curva? Aonde que aparecia a curva do ATDR? A curva do ATDR aparecia no osciloscópio. Então o Boxcar Average gerava o sinal e aparecia na tela do ATDR. A tela do ATDR era a tela do osciloscópio. Beleza, e como que eu fazia o registro disso? Através de uma máquina fotográfica Polaroid que era acoplada na tela do ATDR. Altamente sofisticado, certo? Por isso que a gente fala que hoje é elementar, porém, na época, isso era o estado da arte. A inauguração foi feita pelo general Alencastro, como eu falei para vocês, na presença de autoridades. A responsabilidade dos participantes estavam bem definidas depois disso, ou seja, a universidade era responsável pela formação dos recursos humanos, desenvolver pesquisa básica. O CPQD transformava a tecnologia básica em tecnologia industrial, o Minicom selecionava a indústria que ia receber essa tecnologia e a Telebrás fazia a homologação do produto e garantia o mercado dentro de uma política de nacionalização, vulgo, como a gente diz aí, a política de reserva de mercado. Então, o que acontece? A gente tinha um mercado inicial, garantia um mercado inicial para essas empresas que participavam do processo. Existia depois uma concorrência saudável entre elas, né, que só elas que podiam participar. E nesse caso, as empresas que receberam essa tecnologia dos equipamentos foi a Elebra, a GTE Multitel, a NEC no Brasil e a BC Teletra. Certo? Empresas conhecidas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a história da ABC Chistal. Quem foi a ABC Chistal? A ABC Chistal, ela foi uma empresa que nasceu como Chistal. Eu falei para vocês aí, ela nasceu como Chistal. Ela foi fundada em 74, no Rio de Janeiro, e o objetivo era fazer os cristais de quartzo para os osciladores. Em 82, ela foi comprada pelo grupo ABC, hoje, atualmente, é o grupo Algar. E por que ela foi comprada pelo grupo Algar? Porque o grupo Algar queria entrar nesse ramo de telecomunicações e desenvolver a fibra ótica. E uma das exigências da Telebrás é que fosse uma empresa 100% nacional, não tivesse vínculo com fabricante estrangeiro, ela ser instalada em Campinas, próximo ao CPQD, e também ser capaz de absorver a estrutura da Chistal. Ou seja, então já compro a Chistal, já resolvo tudo. E assim que nasceu. Em 83, a Telebrás escolheu a concorrência pública para receber a tecnologia, a Chistal ganhou, virou a ABC Chistal. Na época eles receberam também um contrato de 6 milhões de dólares para fornecer 2 mil quilômetros de fibra. Pergunta que eu faço para vocês, quantos vocês pagam o metro de fibra hoje? Vocês pagam centavos de dólar da fibra dentro do cabo. Aqui era a fibra nua. Faz as contas, vai dar 3 dólares por metro. Então imagine quanto de dinheiro o pessoal recebeu para fazer o desenvolvimento, a implantação dessa fábrica e garantir esses
esse fornecimento de 2.000 quilômetros em 12 meses. E ganhou também a exclusividade de 5 anos. Então, em 84, realmente a fibra ótica ganha vida, e foi quando a ABC Chistal entregou os primeiros 500 quilômetros de fibra ótica. Opa. Então, 83 foi quando a ABC Chistal ganhou a autorização para fazer a transferência de tecnologia, receber. Primeiro pedido, 2.000 quilômetros, 12 meses. Se vocês olharem na época, pegar 2.000 quilômetros e dividir por 12, vai dar mais ou menos 160 quilômetros de cabo, que não é muita coisa, mas para a época era uma quantidade fantástica. Em 83 também começa o desenvolvimento dos primeiros cabos óticos do CPQD. O CPQD ele cria um departamento chamado DRE, Departamento de Rede Externa, e a gente começa, foi quando eu migrei de telecom, eu migrei do pessoal de equipamento para a parte de rede, no CPQD, e junto com a Diretoria de Relações Institucionais da Telebrás Brasília, o pessoal escolheu os fabricantes. E na época o pessoal fez uma consulta às operadoras e as operadoras disseram, ó, a quantidade máxima de 12 fibras vai atender o mercado por vários anos. E assim foi feito e foram escolhidas empresas pela Diretoria de Recursos Industriais da Telebrás. Então as empresas escolhidas foram a Bracel, Santana de Parnaíba em São Paulo, a Condule Taboão da Serra, Condugel em Arujá, que vocês já ouviram falar da Condugel, a Ficap no Rio, a Forst em Guarulhos, Furukawa em Curitiba, Marcicana em Salto, Montedeste em Campinas e a Pirelli em Santo André. O que aconteceu com essas empresas? A primeira, que é a Bracel, foi incorporada pela Alcatel e hoje já não existe mais. A Condule não existe mais, a Condugel foi incorporada pela Alcan, não existe mais, a Ficap incorporada pela Nexus, continua ativa, a Forst incorporada pela Alcoa, não existe mais, a Furukawa continua ativa, a Marcicano não existe mais, a Montedeste incorporada pela Anfenol, ela está ativa, mas ela não produz cabo óptico, e a Pirelli foi incorporada pela Prisma e continua ativa aí, como Prisma. Então esse era o cabo do CPQD, desenvolvido pelo CPQD, era um cabo com capa PL, com 19 milímetros, você tinha os 12 tubos com as fibras internas, você tinha 4 condutores metálicos ao redor do elemento central e a capa externa PL. Era um cabo pressurizado porque era para utilizar a infraestrutura já existente nas operadoras. Também apareceu uma segunda versão do cabo, que era um cabo com formação tight, aquela formação luz e formação tight, um elemento de aço, as fibras ópticas ao redor, tudo isso enfaixado, como se fosse grupos de um cabo telefônico. O diferencial, aquele cabo 12 fibras, esse aqui podia chegar até 36 fibras. Quem optou por aquele cabo, Bracel, Condule, Condugel, Ficap, Forst, Montedeste e Pirelli, e aqui Furukawa e Marcicano, que são as empresas que tinham participação japonesa. Revestimento secundário, aplicação do nylon 12 na fibra, a confecção do tubo luz e a reunião no sistema planetário. Para você implantar o sistema todo, a gente teve que desenvolver subdutos para poder fazer a otimização dos dutos, para você poder passar 4 cabos, pelo menos, nos dutos, um distorcedor de reduzidas dimensões e também, aqui no caso, é a parte de homologação dos produtos, os testes de tracionamento do cabo, a patente da caixa de emenda óptica totalmente metálica. Eu sou um dos inventores da caixa, né? Modéstia à parte. E aqui nós temos a visão final dessa caixa, que é uma caixa conhecida como Laranjão, aí, que foi muito tempo fabricada pela Splice, que recebeu a tecnologia de fabricação e a licença. CPQD, aonde é o CPQD realmente? Do lado era o departamento de redes, a área onde foram testados os cabos, naquele 9 em vermelho, o cabo subia, dava a volta e descia, tinha 4 curvas. Aqui, e ao lado do CPQD é onde foi instalada a ABC Chistal. 1984, o projeto Pico, o programa de introdução às comunicações ópticas, ela incentiva as operadoras do sistema Telebrás a utilizar os sistemas ópticos.
Então, foi o primeiro boom das comunicações óticas no Brasil. Foi quando o negócio começou a alavancar. E nesse meio tempo, a ABC Chistal, ela entrega também um lote de 500 quilômetros de fibra. E, curiosamente, a CTBC, Companhia de Telefones do Brasil Central, que era do grupo ABC também, ela, em Uberlândia, ela faz a instalação do primeiro cabo fabricado pela Pirelli com fibra da Chistal e equipamentos da ABC Teletra. Então, esse foi o primeiro sistema 100% nacional fabricado no país que foi implantado. Apesar da CTBC não ser uma empresa do sistema Telebrás, era uma empresa privada do Grupo Algar, eu participei desse lançamento, eu fui convidado na época e participei ali na João Pinheiro, aquela avenida principal de Uberlândia. Então nós temos aqui o PICO, né? Programa de Introdução das Comunicações Óticas. A ideia era você fazer a instalação aí nas várias operadoras do sistema Telebrás. E por incrível que pareça, a primeira instalação foi feita pela Telesp, que não pertencia ao projeto PICO. Ela não estava incluída no projeto PICO. Ela era uma empresa autônoma nesse ponto, e esse projeto foi feito de forma totalmente independente. Então, era para interligar a estação Santa Ifigênia e Basílio da Gama, duas estações interurbanas aí, no percurso de mais ou menos 2 quilômetros. O projeto previa a aquisição de 2 cabos óticos de 12 fibras, porém, na apresentação das propostas, a Marcicano, ela apresentou a proposta dos 2 cabos, porém ela apresentou uma proposta alternativa do cabo de 24 fibras. Então vocês imaginam o que aconteceu. Aconteceu o maior rebuco, como a gente diz, maior bagunça, maior confusão, que o pessoal não aceitou, os fabricantes começaram a contestar a oferta, dizendo que estava ilegal, ilegal, ilegal. Porém, depois de toda a controvérsia, prevaleceu a opinião da Telesp, entendimento, por quê? Que tinha uma redução de custos muito grandes. Em vez de eu comprar 2 cabos, eu comprava um cabo com capacidade de 2, diminuía o custo da aquisição do cabo. E na instalação do cabo, eu lançava apenas um cabo e não 2 cabos. Então, diante de fatos, não teve argumentos. E assim, a Telesp bateu um martelo, o primeiro cabo de 12 era de 24. O projeto inicial era para ser um lance único, mas ele foi dividido. O pessoal ficou com medo, né, primeiro lançamento e tal, e fizeram a divisão em 2 lances de 1000. E a primeira caixa de emenda, ela foi instalada no local mais significativo de São Paulo, que é a esquina da Ipiranga com a São João. Então está aqui o mapinha, a Santa Ifigênia lá em cima, Basílio da Gama aqui embaixo, e no meio ali a gente tem aonde foi feita a primeira emenda, e o local da primeira emenda. Era uma caixa enorme, tinha 2 tampas circulares em cima, e a ideia inicial naquela época era fazer a fusão dentro da caixa subterrânea, e não fora. Então, para isso, aquela caixa foi toda preparada, desceu-se a mesa, desceu a máquina de fusão, e todo aquele monte de gente lá para baixo para fazer a fusão dentro da caixa de emenda, como era nas emendas do metálico. A ideia era repetir exatamente aquilo que fazia com o metálico, fazer com a fibra ótica. Então aqui vocês têm uma visão das caixas subterrâneas, o túnel de cabos, o guincho de puxamento, um guincho convencional utilizado, e a gente fazia um controle de tração. Então o pessoal aqui fazendo 8, tudo, na época do lançamento aí do primeiro cabo. A esquina famosa, Ipiranga com São João, o Bar Brahma ali, a calçada do Bar Brahma, e aqui você vê as 2 caixas, a tampa da caixa subterrânea, as 2 tampas. Os equipamentos que foram utilizados na época, um OTDR 9920 da Laser Precision em 850, a máquina de fusão era uma máquina da Ericsson, a máquina da Ericsson já era semi-automática, eu não tenho a foto dela, mas ela foi utilizada num Ctrl+C, Ctrl+V, que o Brasil desenvolveu. Por incrível que pareça, o Brasil já fez máquina de emenda de fusão de fibra ótica. Para quem não acredita, o Brasil já fez máquina de fusão. É a MEFO 50, que é exatamente essa foto. Então, o que você tem? Você pega o ocular aqui, coloca aqui encaixava na ponta, e você olhava o posicionamento das fibras. O acionamento com motores de passo, você fazia o alinhamento da fibra e fusão e pré-fusão. Então, uma máquina totalmente nacional, que é essa, a MECO
a MEFO 50. Agora, surgiram outros equipamentos também na época, né? O Anritsu MW98, o Tektronix UF50 e as máquinas de fusão da Sicora, a Siemens Corning, que era uma maleta. Alguém me chamou aí? Não? O 1986. Então, o pico foi o segundo marco, nós vamos para o terceiro marco, que é o desenvolvimento das fibras monomodo com revestimento de acrilato. A Telebrasília lança a licitação, 22 quilômetros, Brasília-Taguatinga. Vamos então para o terceiro marco aí, que é o projeto Telebrasília. Primeiro cabo óptico monomodo do Brasil, 22 quilômetros, interligação da estação centro com Taguatinga, enlace metropolitano. Quem ganhou? A Condugel que ganhou. Vocês lembram que eu falei que nessa época aí a fibra custava bastante caro. O pessoal utilizava na época uma referência de $1, $1,50 por fibra. Então esse cabo de 12 fibras, ele deveria sair $12, 12, $18, com esse tipo aí. E nessa época eu estava na Condugel e o pessoal falou, você vai lá e vai levar a nossa proposta. Eu falei, tá bom. E o diretor virou para mim e falou, o que você acha? Eu falei, sei lá, uns $10, $8, alguma coisa. Ele falou, quem fez o primeiro cabo no Brasil? A Condugel. E quem vai fazer o segundo? Eu falei, quem ganhar. Não, a Condugel vai fazer o segundo. Então você vai levar a nossa proposta, $1 por metro. Nós levamos lá, a hora que abriu, curiosamente eu participei da mesa redonda, a hora que abriu todas as propostas, a nossa foi a última. Todo mundo $10, $8, $9, $12, a hora que abriu a nossa com $1 só, o pessoal queria me bater. Mas tudo bem, já passou e eu continuo vivo, tá? Então a Condugel venceu a licitação e ela tinha que desenvolver e industrializar o cabo na própria planta e a produção 87, 88, 97, 87, 88. Um cabo com formação coroa, fibras monomodo, revestimento de acrilato, 12 tubos luzes seco, porque seco. E ia se utilizar a infraestrutura já existente nas operadoras de cabo pressurizado. Elemento de tração central em aço, 10 condutores para os pressostatos ao longo da coisa e a capa externa do tipo APL na cor laranja. Oi? 10 pares para os pressostatos, que eram 22 quilômetros a cada 2 quilômetros aí. E então foi o início do desenvolvimento. A gente fez uma análise, na verdade eu projetei o cabo no CPQD. Quando eu fui fabricar o cabo não deu muito certo, a gente teve que mudar algumas dimensões do projeto e saiu o cabo. Então em 87, o início dos testes. Então esse era o cabo, os 10 condutores aqui, o elemento de aço. Só que é uma curiosidade, esse cabo foi lançado e nunca conseguiu ser equalizado na pressurização. A resistência pneumática era muito baixa. O que você tinha de diâmetro livre nos tubos era muito pequeno, então não conseguiu. Então é um cabo que era pressurizável, mesmo você bombeando nos dois lados, nunca conseguiu equalizar o cabo. 13,5 milímetros, 170 quilos por quilômetro para ter 12 fibras. E hoje a gente tem cabos aí com 12 fibras na faixa de 5, 6 milímetros. Estão dizendo que meu tempo está acabado aqui, só que, sei lá. Vamos lá. Vou dar uma acelerada aqui rapidinho. Ok? Então, o projeto da Condugel, está aqui a linha de produção, cabos ópticos, linha de reunião planetária, a mesa PL, gravador métrico sequencial. Que em 88 foi feito a construção, ETR e Construtel fizeram o lançamento, a Telebrasília fez a emenda final, fizeram a certificação. Então está aí a parte de lançamento do cabo, utilizando guincho convencional. Como eu falei, o lançamento do cabo ele era monitorado, as tensões de puxamento monitoradas. O TDR para fibra monomodo, da Laser Precision também. A designação inicial desse cabo foi CFO-APL12SM, que depois virou CFOA. O cabo era pressurizado, ele vinha de fábrica pressurizada. Você tinha uma cabeça de puxamento na ponta externa, a ponta interna tinha a parte de pressurização aqui. Os cabos eram... Alô? Hã? Mas parou de funcionar?
Então, rapidinho, só para a gente terminar aqui, para fazer o guiamento nas passagens, foram utilizados sistemas de dispositivos de condução aí, essas polias aí com rodízios. Também o ATDR 9950 com plugin para 1310. A máquina utilizada foi uma Sumitomo Type 34. E aqui você tem a proteção das fibras, que era feita numa canaleta de aço inox e preenchido com silicone. O fechamento e a vedação da caixa de emenda. Depois disso, em 95, a gente teve a internet no Brasil. 98 foi a privatização do sistema Telebrás, onde mudou tudo. E por último, a última slide é exatamente isso. Eu acho que aqui é aquilo que eu falei no início, que é uma história que infelizmente não teve um final feliz. Como que foi a história da Chistal? Ela começou em 74 até 82, fabricando cristais osciladores. Nasceu no Rio de Janeiro. Daí aconteceu o evento da fibra Itaipu, foi quando ela tomou conhecimento com a parceria do CPQD, que abriu as portas dela. Depois, em 83 a 2000, foi da pesquisa para a indústria, a ABC Chistal, que foi o apogeu. Nós tivemos, em 83, a entrada no mundo da fibra ótica com o apoio do CPQD. Em 84, os primeiros 500 quilômetros. Depois nós tivemos, nos anos 90, o crescimento e consolidação. Daí nós chegamos no ano de 2000. 2000 foi o sonho global. Foi quando ela foi comprada pela Fibercore. A Fibercore é uma empresa de fibra ótica presente em 5 países. Eles compraram a Chistal e a ideia deles era o seguinte, eles iriam aumentar a participação no mercado nacional de 35% para 50% a partir de 2002 e tinha o sonho global. O sonho global o que era? Eles queriam aumentar, desse grupo todo, aumentar a produção de 800 mil quilômetros para 10 milhões de quilômetros de fibra. Eles, em 2004, eles queriam se tornar o maior fabricante de fibra ótica do mundo e a Chistal era ser responsável por 50% desse volume. Então você vê que tem um sonho bastante grande. E no final, o que aconteceu? Foi a queda, foi quando a luz se apagou. O que aconteceu? No ano de 2000, houve o estouro da bolha da internet, as indústrias.com acabaram quebrando, a demanda despenca, o mercado entra em colapso, ou seja, despencou de 60% a 80% a demanda. Em 2001, muitas empresas.com começam a desaparecer, começam a ser vendidas, fusão, etc. 2003, houve uma redução drástica da produção no Brasil, falta de recursos. 2004, a Fibercore entra em falência dos Estados Unidos para as operações do Brasil. E 2014, a falência decretada no Brasil. Então, como eu falei, foi uma história que a gente poderia estar muito bem na fita, mas infelizmente teve um triste fim. É isso aí, obrigado pessoal, desculpa aí por avançar no tempo aí. Todo mundo aqui? Tirar uma foto. Vamos lá. Olha lá. Convido a todos os participantes a subir ao palco para tirar uma foto. Tirar uma foto com a lenda. Olha lá, vamos lá, vai pro meio, ó. Vamos lá. Valeu.